Olá, olá, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui de volta para mais um Gazeta Entrevista nesta segunda-feira, semana que antecede o Carnaval. Olha só, muito obrigado pela sua audiência, você também que nos acompanha na TV aberta e, claro, parabólica, nas redes sociais também, no Instagram, no YouTube, Facebook, WhatsApp 9989-1042, participando aqui com a gente. Muito obrigado, tá bom? E a intenção aqui é sempre ir melhorando. Nosso convidado de hoje é o presidente estadual do PT, que é Daniel Zen. Ele que é professor da Universidade Federal do Acre, é advogado também. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre política. Você sabe que aqui o Gazeta Entrevista, aliás, a TV Gazeta é democrática. A gente aqui traz todo mundo para conversar, para bater um papo, para discutir aquela política elevada, superior. Bom, antes, porém, no Colégio Meta, eu quero falar do Meta, nem precisava, mas eu vou falar, porque no Colégio Meta, o sucesso é mais que uma tradição, é uma garantia. São mais de 45 anos de tradição e educação de excelência. E quando o assunto é a redação do Enem, as maiores notas são do Colégio Meta, com 79 alunos se destacando com pontuações acima de 900 pontos. Entre esses campeões, 8 alcançaram incríveis 980 pontos. E 17 mantiveram médias também excepcionais. Sabe quanto? 960 pontos. No Colégio Meta, a tradição se une ao conhecimento, preparando nossos alunos, nossos filhos para toda a vida. O Meta aprova, o Meta comprova. Colégio Meta, mais de 45 anos de tradição e educação de excelência. Matrículas abertas, hein? Informações pelo telefone 68 3226 2406. 04, tá? 3226-2404, tá na tela. Eu falei 06, é 04, você já sabe. Você já sabe. Quem tem um filho que estuda no Meta sabe do que eu estou falando, que é excelência mesmo, tá bom? Gente, como eu anunciei agora há pouco, quem está aqui nos visitando, aceitou o nosso convite de bom grado, presidente estadual do PT, professor Daniel Zen. Ex-deputado também. Daniel, bem-vindo aqui. Tudo bom, ao Gazeta Entrevista. A satisfação estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. Bom, vamos começar de Brasília até chegar a Rio Branco. Perfeito. Vamos fazer essa viagem? Isso é uma tradição, você sabe que é uma tradição no Partido dos Trabalhadores, toda vez que a gente começa uma reunião, a gente começa pela chamada conjuntura nacional. Depois, às vezes, dá uma analisada na conjuntura internacional e vem para a nacional até chegar na estadual e municipal. Exatamente. Vamos começar aí um ano de governo Lula. Como é que o PT do Acre está avaliando conquistas e também o que poderia ser melhor? Olha, Astério, a nossa avaliação dos resultados desse primeiro ano de governo Lula é muito positiva, né? Acho que os números, os resultados em si falam por eles mesmos, né? Você tem aí, começando pela retomada da política de valorização do salário mínimo para além da inflação, né? Nós passamos aí quase 6 anos, 4 anos do presidente anterior, 2 anos do ex-presidente Temer também, com o salário mínimo reajustando só pela inflação, né? E quando é só a reposição da inflação não é reajuste, não é aumento, é só reposição de perda, né? E aí com a volta do presidente Lula você tem também... E no frigir dos ovos acaba tendo uma perda, porque sempre... porque nunca, na verdade, nunca acompanha integralmente, né, a perda inflacionária. E aí a gente tem aí como uma medida, acho que a mais importante de todas, a retomada da política de ganho real, né, do salário mínimo. Você tem a reposição da inflação, mais o crescimento do PIB. O reajuste do salário mínimo, Astério, assim como o crédito, é a principal forma de aquecer a economia. É uma economia capitalista interna, né, de mercado de consumo de massa, né, ou mercado interno. As exportações são importantes também, a gente bateu o recorde esse ano de 2023 de exportações, destaque para o trabalho do nosso presidente da Apex, Jorge Viana. E também você teve aí uma retomada de vários programas que funcionaram no mandato Lula 1 e Lula 2, e também no primeiro mandato da ex-presidente Dilma, que foram interrompidos e que agora retomam com outra roupagem, com outra força. O caso do Minha Casa Minha Vida,
o caso do Mais Médicos, né? O Acre, inclusive, contemplado, né? Contemplado, né? Sem discriminação, exato, distinção. Eu digo que o presidente Lula é um verdadeiro democrata, porque aqui ele nunca ganhou uma eleição aqui no Acre. Mesmo que nós aqui localmente tenhamos governado o estado por 5 mandatos seguidos, o presidente Lula e a presidenta Dilma nunca ganharam nas eleições aqui. E ele não faz disso um critério para discriminar. Você vê que no ano passado, até o mês de novembro, dezembro, né, no balanço dos repasses financeiros, a gente teve ali quase 27 bilhões, né, de reais transferidos para o Acre. E eu estou falando das transferências voluntárias, né? Estou falando só do FPE e do FPM, porque isso aí é obrigatório, né? É constitucional, independente de quem seja o presidente ou o governador, o FPE ou o FPM está lá na Constituição, vem. Eu digo das parcerias, por exemplo, os recursos da BR, né? Ficamos aí os últimos 4 anos sem manutenção corretiva e preventiva da BR. E isso deteriora. Estrada na Amazônia é um problema sério por conta do solo, né? Por conta de todas as características que a gente já sabe, já conhece. Então precisa de manutenção permanente, precisa de manutenção constante. Se você passa um ano sem dar manutenção numa BR amazônica, não só a 364, também a 317, a Transamazônica, outras rodovias da nossa região, ela praticamente se acaba, o mato toma de conta. Então você tem que ter essa manutenção. A gente tem então a retomada da manutenção corretiva e preventiva da BR, a gente tem os repasses de recursos, você tem programas inovadores como, por exemplo, agora o tal do Pé de Meia, né? Pé de Meia. Que é a poupança para os alunos do ensino médio, né? Então, para eles poderem se manter e também já ao final do ensino médio fazer o resgate, o saque de um recurso que vai permitir ele começar ali sua vida universitária ou mesmo sua vida profissional. Então, assim, a grande marca dos governos desse campo da esquerda progressista, Astério, e aqui eu não estou querendo fazer um embate ideológico entre esquerda e direita, não se trata disso, mas é saber que, assim, existem aqueles que defendem sempre os interesses das classes mais abonadas. E existe aqueles que defendem os interesses das classes menos abastadas. Então, os partidos desse chamado campo progressista de esquerda sempre se perfilaram ao lado daqueles que defendem os interesses das classes menos abastadas. Por quê? Porque a gente parte do princípio de que não basta o empresário estar bem, não basta o setor produtivo estar bem, não basta as pessoas que são os donos dos meios de produção estarem bem. Há aqueles que pensam que se essas pessoas estiverem bem, elas vão estar gerando emprego e aí tudo se resolve. E não é assim. A gente sabe que na lógica do capital, do capitalismo, ela é, por natureza, excludente. Quanto mais o empresário ganha, mais ele quer ganhar, mais ele quer lucrar, mais ele quer acumular. E nem sempre ele reinveste isso. Às vezes ele tão somente aumenta a sua margem de lucro, o seu conforto. E a defesa que a gente faz do direito dos trabalhadores das classes menos favorecidas é para que outras pessoas, além daqueles que são os donos dos meios de produção, também possam ter acesso aos benefícios do capitalismo. Aí o pessoal fala, mas vocês são comunistas, são socialistas. Nós não estamos falando nem de comunismo nem socialismo. Nós estamos falando de capitalismo, mas de um capitalismo em que a maioria das pessoas também possam... Justiça social, ou seja, que as pessoas das classes mais pobres, mais humildes, também possam usufruir dos frutos do capitalismo. É possível a construção no Brasil do estado do bem-estar social? Olha... seria o ideal, né? Seria. Claro que não dá para comparar com as democracias nórdicas, escandinavas. Lá funciona e funciona muito bem o chamado estado de bem-estar social, ou como alguns preferem, o chamado estado social de direito, né? Ou numa expressão inglesa, né, welfare state, né? Funcionou, foi uma reação das economias liberais ao paradigma do socialismo, do Estado Social de Direito, foi capaz de promover justiça distributiva para as pessoas, teve um período de crise, né, e aí foi quando veio o chamado neoliberalismo, isso falando da história, né? Sim. Mas é um ideal... Ressurgiu o neoliberalismo. É um ideal que sempre deve ser perseguido, Astério. É o chamado Estado Social de Direito, o Estado de Bem-Estar Social, ou seja, aquele que distribui melhor os frutos da sua produção. Porque a riqueza de um país, ela é limitada. Ela cresce e por maior que ela seja, ela não é infinita. Né? Então, para que ela chegue com o mínimo para cada um dos cidadãos e cidadãs de uma determinada nação, de determinado país, é preciso que o Estado cumpra esse papel de equalizar diferenças, de redistribuir. E o Estado mínimo não daria certo? O Estado mínimo não consegue fazer isso, porque o Estado mínimo ele tão somente assegura o respeito à propriedade privada e a segurança, a liberdade, obviamente, né? A liberdade clássica de ir e vir, de votar e ser votado, de empreender, tá certo. Né? O Estado Social de Direito também faz isso, também procura assegurar a liberdade, mas além de assegurar a liberdade
e promover a segurança e o respeito à propriedade privada, ele faz tudo isso, segura a liberdade, promove a segurança, assegura a propriedade privada, mas também tenta promover justiça distributiva, justiça social, ou seja, fazer com que o fruto dos impostos que é pago por todos, não só pelos empresários, porque às vezes o pessoal das empresas fala isso, né, o setor produtivo, não, a gente carrega o país nas costas. Opa, alto lá. Quem paga imposto é o consumidor final, sou eu, sou você. O empresário, ele é um substituto tributário, ele recolhe o imposto e transfere para o governo. Mas quem paga sou eu. Quando você compra uma garrafa de água mineral, 1 litro de óleo, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, você está pagando ICMS, não é o dono do supermercado que paga, ele recolhe em seu nome. Então, se o imposto é pago por todos, do mais pobre ao mais rico, por que só os mais ricos vão se beneficiar do usufruto da produção? O mais pobre também tem direito. E quem tem que fazer essa distribuição, Astério, é o Estado. Tem uma questão que é ainda a ser resolvida, de que há uma ideia de que um governo de esquerda, por exemplo, ele não consegue solucionar o problema da violência, né? E no Brasil a gente sabe que a violência ela está aí, os índices apontam uma situação perigosa, inclusive, claro. E com a saída do ministro Dino para ser ministro do STF, a gente sabe que Lewandowski assume, mas quem acompanha ele é pessoas ligadas ao PT. Você acha que o PT poderá dar uma demonstração de que é capaz de lidar e de resolver ou melhorar a questão da segurança pública? Na verdade, nenhum governo, nem de esquerda nem de direita, conseguiu resolver em definitivo o problema da segurança pública. Até porque não é um problema de natureza ideológica, né? Não é um problema que passe por esse viés, né? Ele é um problema de todos nós, tem que ser tratado por todos. O que se alega é que um governo de esquerda ou diz social, que a gente quer mais tolerante. É tolerante, né? a direitos humanos, e o outro seria mais radical. Não, tem que prender, tem que... É porque, na verdade, não é que seja mais tolerante, é o ponto de vista, a abordagem que é diferente. Ou seja, a gente compreende que, para resolver o problema da segurança pública, passa pela resolução do problema da inclusão social, ou seja, da economia. Isso não quer dizer, como o pessoal diz no popular, Astério, que está passando pano para bandido, não é isso. Mas é saber que para você reduzir os índices de violência, você precisa elevar os índices de inclusão social, da economia. E isso já é comprovado cientificamente, né? Quanto mais evoluído economicamente um país, menos exclusão social, menos violência. Agora, claro, o combate à violência, Astério, ele tem que ser prioridade de todos, seja de direita, seja de esquerda, seja do PT, seja do PL, do PSDB, do MDB, do progressista, não importa. Tem que ser dado combate, não pode haver tolerância, mas ao mesmo tempo também tem que respeitar. Eu não gosto muito de usar a expressão direitos humanos, porque as pessoas banalizaram tanto e levaram para o sentido pejorativo, e direitos humanos nada mais é do que os direitos fundamentais da pessoa humana. Que está na Constituição. Que está na Constituição, que vale para mim, vale para você, vale para o nosso amigo ali que está no câmera, vale para o nosso... Vale para todos. Direito. Se você está dentro da lei ou fora da lei, né? Se você é preso, a sua pena é estar preso. A sua pena não é estar preso e receber chicotada e dormir em cima da própria urina, não é isso. É apenas isso, é essa questão. Privação de Só liberdade. Que no senso comum, as pessoas têm esse sentimento de que alguém que cometeu um delito, além de estar privado da liberdade, ele tem que passar por maus tratos. Como se fosse a lei de Talião, lá de trás, média, né? Do olho por olho, dente por dente. O suplício público. Tem gente que pensa assim, não, é bandido, deixa lá, quanto pior, melhor. E eu entendo que assim, tem que dar o combate à criminalidade, tem que prender mesmo, né? Mas o tratamento, o direito fundamental da pessoa de ter o mínimo de dignidade, mesmo que ele seja um fora da lei, mesmo que ele tenha cometido um crime e ele foi julgado e está pagando a pena por isso, mas ele tem que estar lá, né? Pelo menos a alimentação dele, né? Pelo menos a condição, né, de ele estar ali preso precisa ser mantida. É apenas isso. O ponto de divergência, no mais, da combate à criminalidade, eu acho que é uma prioridade de todo mundo, independente do partido. Tem uma opinião de uma pessoa aqui, e eu quero que quem opinar, por favor, coloque o nome e sobrenome. Que isso aqui não é só de uma pessoa, é uma coisa que pega, que vai se falando e vai se pegando. Olha aqui, ó. O PT defende que os que trabalham sustentem os que não querem trabalhar. E desta forma o PT fica sempre no poder e o povo se acostuma sempre a viver de benefício social. Eu queria que você argumentasse em relação a essa coisa do senso comum, porque muitas pessoas a gente vê, não, o PT, você sabe.
Não, na verdade, existe uma percepção de que benefícios sociais seriam, como o pessoal chama, o Bolsa Família, a Bolsa Preguiça, ou Bolsa Escola, ou as políticas de distribuição de renda através de bolsas, seriam formas de desestimular o trabalho, o emprego, o empreendedorismo. E na verdade é o contrário, Astério. Primeiro porque ninguém vai deixar de trabalhar porque recebeu uma Bolsa Família, porque o valor, você sabe, é muito pequeno. Ao mesmo tempo, não existe, no mundo que nós vivemos, no mundo capitalista, de competição, de redução de custos, ou seja, as empresas estão sempre procurando reduzir custos para aumentar a margem de lucro, para aumentar a produtividade. A tecnologia está avançando tanto que está substituindo a mão de obra, ao ponto de um dos maiores capitalistas do mundo, que é o Elon Musk, dono da Tesla, dono da Starlink, dono das maiores empresas, dono agora até do Twitter, né? E ele outro dia deu uma entrevista falando, olha, eu acho que a solução para o futuro, a tecnologia que eu ajudo a construir, ele dizendo, né, está avançando tanto que está dispensando pessoas dos seus trabalhos, que daqui a pouco vai ter tanta gente desempregada, né, no mundo, que a gente vai ter que criar uma bolsa chamada Renda Básica Universal, que o Suplicy defende aqui no Brasil. Você sabe que Israel tem, né? Tem. Israel tem, para o judeu ortodoxo. E tem vários outros países, nós citamos aqui os países mais desenvolvidos das economias escandinavas, nórdicas, lá do norte da Europa, né, onde praticamente não existe exclusão social, e lá eles têm um programa que é uma poupança. A gente falou aqui do pé de meia, do presidente Lula, que é para o estudante. Lá eles fazem isso desde que a pessoa nasce. A pessoa nasceu, eles começam a depositar todo mês uma quantia para quando ela atingir a maioridade, ela ter um dinheiro ou para dar entrada num imóvel, ou para comprar um veículo, ou para ser aquele início de vida. Que é o dinheiro do Estado, né? E é o que eu estou falando. Não é dar dinheiro para a pessoa deixar de trabalhar e viver às custas de quem trabalha. Não é isso. Mas é que, Astério, o mundo ele se organizou de uma forma tal que, infelizmente, não existe emprego para todo mundo. Tem gente que diz assim, não, fulano não trabalha porque ele é preguiçoso, fulano não trabalha porque não se qualificou, Beltrano não trabalha porque não quis estudar. Isso não é verdade. Eu conheço pessoas competentíssimas que estudaram, que têm qualificação, que têm formação, mas não tem vaga para elas, porque não tem trabalho para todo mundo. Não existe nenhuma economia do mundo que consiga inclusão plena. Quando a gente atinge índice de desemprego de 5%, como aqui no Brasil, você já considera pleno emprego. Mas 5% num país que tem mais de 220 milhões de habitantes é muita gente. Milhões de desempregados. São milhões de desempregados. E você vai fazer o que com essas pessoas? Vai tão somente dizer que eles são preguiçosos? Que eles não trabalham porque não querem? Não é verdade isso. Então nós defendemos, nós dos partidos do chamado campo de esquerda progressista, defendemos que todos têm direito. E aí quem tem que fazer essa distribuição para que as pessoas que não conseguiram pelos próprios méritos atingir os seus objetivos de renda, de trabalho, de emprego, você tem que garantir a elas pelo menos o mínimo. E o mínimo é pouco, é pouca coisa mesmo. Uma Bolsa Família é muito pouco, Astério, mas impede que uma criança morra desnutrida. Impede que uma mãe veja seu filho perecer, falecer nos seus braços porque não tem uma lata de leite em pó para poder dar, porque não conseguiu comprar uma botija de gás. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de pegar o dinheiro do rico e dar para o pobre ser rico também. Ninguém quer ser Robin Hood. Nós estamos falando de que as pessoas mais humildes, mais pobres, elas têm o mínimo da dignidade da pessoa humana que está escrito lá na Constituição. Direito à casa, direito à escola, segurança, tudo exatamente, isso, né? Exatamente. Bom, eu vou fazer um intervalo comercial, mas eu queria só fazer um comentário. O Bolsa Família, para quem não sabe, ele é uma proposta do Fundo Monetário Internacional. Que foi feita ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Lá atrás, Não foi no governo do Lula. Era o Bolsa Escola, né? Bolsa Escola. Era Bolsa Escola, tinha Vale Gás, tinha umas coisas, né? Aí unificou depois. Era porque o Fundo Monetário Internacional estava vendo que no Brasil, na Argentina e outros países, a concentração de renda era muito grande. Exato. Eu me lembro que eu estudei sobre isso. E as bolsas, Astério, elas foram responsáveis por reduzir a concentração e distribuir um pouco melhor a renda, embora só isso não seja suficiente, né? É preciso outras políticas distributivas também. Eu vou para o intervalo e volto daqui a pouco. Quem tem que falar da política local também com Daniel Zen, presidente do PT no Acre.